Oi, nós vamos falar um pouquinho sobre tipos textuais, começando por descrição. A descrição é um texto que faz um retrato escrito de um lugar, de uma pessoa, de um animal, de uma situação, um objeto qualquer. E nela, a classe mais gramatical mais usada para essas descrições, para descrever algo, é o adjetivo, que tem essa função de mostrar a quem lê, ou a quem vê, ou escuta, o que era aquele objeto, certo? Ou aquela cena, ou aquela pessoa. Ela pode ter uma abordagem subjetiva, que é uma descrição subjetiva, que é quando tu faz a descrição colocando aspectos psicológicos de alguém ou do movimento da cena, tá? Mas pode ter também uma descrição objetiva, que é quando tu não coloca nada além do que tu estás enxergando ao falar, certo? Quando tu descreves, tu tens uma boa descrição, ela não deve resumir uma simples enumeração de coisas. Ela precisa captar o que é que está sendo, que se quer descrever para que seja falado, tá? Na prática, a gente encontra muito isso. Quando se faz um jornalismo sério e se escuta o jornalista falando de um fato, sem colocar sua opinião, mas falando num fato ocorrido. A descrição ela não está desvinculada de outras tipologias textuais. Ela se apresenta dentro de um romance, de um livro, por exemplo, do gênero romance. Ela se apresenta de várias maneiras, né? Quando descreve o lugar ou as pessoas ali dentro da história. E ela se apresenta, assim, em vários gêneros textuais. Ela está presente, né? E quando nós vemos um filme, obviamente, né? Nós já estamos vendo a descrição. Mas se nós não conseguíssemos enxergar, com certeza haveria uma descrição que se fizesse importante desses lugares que nós estamos visualizando. Tá? A descrição, um exemplo assim, ó, de descrição, de um texto descritivo. Eu vou ler para vocês um que eu encontrei no blog redação.blogspot.com. É de junho de 2012, que fala sobre Tancredo, o político da esperança. É um exemplo bem claro de uma descrição que envolve tanto os aspectos psicológicos quanto os aspectos mais objetivos de como era fisicamente a pessoa. Qualquer pessoa que o visse, quer pessoalmente ou através de meios de comunicação, era logo levada a sentir que dele emanava uma serenidade, uma autoconfiança próprias daqueles que vivem com sabedoria e dignidade. De baixa estatura, magro, calvo, tinha a idade de um pai que cada pessoa gostaria de ter e de quem a nação tanto precisava naquele momento de desamparo. Seus olhos oblíquos e castanhos transmitiam confiança, o nariz levemente arrebitado e os lábios finos, em meio ao rosto arredondado, traçavam o perfil de alguém que sentimos ter conhecido durante a vida inteira. Sua voz era doce e ao mesmo tempo dura, falava e vestia como um estadista. Era um estadista. Sua característica mais marcante foi, sem dúvida, a ponderação na análise dos problemas políticos e socioeconômicos, respeitado em todo mundo pela condição de líder preocupado com o destino das futuras gerações, de conhecedor profundo das questões deste país. Colocava sempre o espírito comunitário acima
dos interesses individuais. Seu grande sonho foi provavelmente o de ter toda a sua capacidade a serviço da nação brasileira, tão ameaçada pelas adversidades econômicas e tão abandonada, como sempre fora, por aqueles que se dizem seus representantes. Verdadeiro exemplo de homem público, ficará sempre na memória dos seus contemporâneos e no registro histórico dos grandes multinacionais. Isso é um texto descritivo de alguém, tá? Como é que é a estrutura deste texto? Vamos pensar nisso. O texto descritivo, ele tem uma estrutura própria dele, que é, nós temos assim, o primeiro parágrafo, que seria a introdução, que nele tu vais colocar de forma geral o que é o objeto a ser descrito, tá? Pessoa, lugar, ou seja, o que for. Tu vai colocar de forma geral. Depois nós temos o desenvolvimento, que tu vais dividir em 2 parágrafos. O primeiro parágrafo, colocando as características físicas da pessoa ou do objeto, sendo bem objetivo mesmo. É assim, tem tanto de altura, tanto de largura, ou tanto de peso, enfim, como é aquele objeto ou pessoa. No segundo parágrafo, tu vais colocar as características psicológicas. Então, tu vais escrever como que é aquela pessoa ou aquele lugar em termos psicológicos. Como que seria um lugar em termos psicológicos? É um lugar onde as pessoas que vivem costumam ser alegres, gentis e tal, né? Então, tu vais colocar no segundo parágrafo. E no último, tu vais colocar a tua conclusão. Como que tu faria uma conclusão aí? Tu vais mencionar as características lá da introdução, as características gerais, tá? E vai fazer o teu fechamento ali da tua descrição. É importante que sempre tu procures escrever sempre primeiro um rascunho, nunca direto na folha que tu vais entregar para alguém. Sempre fazer um rascunho antes. É o que vai te possibilitar a leitura, rabiscar, até tu definires realmente como tu queres que tua redação fique. Outro detalhe importante, nas descrições, abusa dos adjetivos. Ela é a classe gramatical mais presente na descrição. Então, abusa deles, usa à vontade. Tá ok? E até mais.